Salve pessoal, aqui é o Ricardo da Tribo Despertar e sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com um convidado super especial, Aníbal. Ele vai falar um pouquinho das plantas maestras, um pouquinho dessa parte mais científica das medicinas da floresta. E também estamos aqui hoje com o Felipe. Fala aí, Felipe, como você está hoje? Tá tudo certo? Salve galera, beleza? Hoje está tudo certo. É um prazer estar aqui presente hoje, junto com os Ricardos e com o Aníbal, que vem ajudando a desvendar sobre essa parte, sobre a parte neurológica, sobre a parte de pesquisa, e tamo junto. E aí, Ricardão, tudo certo contigo? Tudo certo, Felipe, tudo certo, Ricardinho. É um prazer estar aqui nessa galera de conhecimentos, né, com o Aníbal. Eu lembro que eu vi ele no Ipiranga, na Súria, uma vez lá no ritual, e foi uma coisa magnífica o que ele fez com o som. E eu fiquei marcado com aquilo faz anos, ficou na minha cabeça aquele ensinamento que ele passou pra gente lá. E é uma honra estar aqui novamente com ele, conversando e pegando mais conhecimento com esse mestre aí. Eu? Pode falar, Aníbal. Obrigado. Prazer, Ricardo, Felipe, os dois irmãos Ricardo, obrigado pelo convite. E bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal todo. Então, estou aqui à disposição de vocês, irmão, para a ver se a gente consegue, então, eu, através da minha experiência e suas perguntas, passar, então, a minha experiência que eu tenho com as plantas maestras, irmão. Obrigado por esse de mestre, mas sou um grande aprendiz, irmão, observador da vida, da natureza. Obrigado mesmo assim, irmão, por isso de mestre. Ô Aníbal, eu queria tirar uma dúvida aí, o pessoal de casa também. Explica um pouquinho para o pessoal que não conhece o que são as plantas maestras, o que são essas medicinas. São nomes ou adjetivos, não, que a gente dá em si a esse universo vegetal, que, digamos assim, dependendo da experiência de cada um e da sua percepção, então aí qualifica a essas plantas, a esses vegetais. Maestro, uns dizem também porque nos traz ensinamento. Então, eu sigo um pouco também essa regra, mas eu sou mais de dizer que nos mostra o nosso próprio maestro. E aí, dentro desse campo, como seres humanos que temos, nós, os andinos, não falamos de energia, falamos de campos, espaços ou esferas. Então, dentro desses campos que como seres humanos temos, então aí cada um acessa. E de que maneira a gente acessa a esses campos? Porque as pessoas chamam energia, não? Energéticos. A isso estou me referindo, mas campos, espaços, ambientes. Então, segundo isso, a gente faz, digamos assim, sua própria experiência, sua própria exploração, digamos assim. E aí, então, vem isso através do ensinamento próprio, não? E aí, então, é denominado, quizás por isso, segundo o meu entender, plantas maestras, como já disse, porque elas nos ensinam ou nos mostram já o nosso próprio ensinamento, o que já temos guardado dentro de nós, talvez através de, como se diz, através dos nossos cromossomas, nossas células físicas, biológicas ou células espirituais. Então, aí que vem o que também é chamado esse mistério, não? Ou essa magia, ou essa realidade em si, não? De cada um. Então, assim mais ou menos se veio esse termo de por que de plantas maestras. Porque outros também chamam enteógenos, ou seja, segundo o ponto de vista, o campo, o ângulo, como, digamos, falar da matéria, então vão ter esses adjetivos, não? Esses nomes. Então, enteógenos, psicodélicos, plantas maestras e assim. Muito legal. E assim, quais são as principais que o pessoal está usando nas terapias hoje em dia? Essas terapias para pessoa que tem depressão,
pessoa que tem dificuldade para concentração, como que essas plantas elas podem ajudar esse tipo de pessoa? Então, são vários caminhos, não? Como já diz, vários pontos de trabalhar, olhar essas plantas. Quando você fala de depressão, ansiedade, então você está falando dentro desse campo psíquico, psicológico, ou dentro desse campo material, digamos assim, não? Mental. E aí também tem o outro lado, não? Esse lado metafísico ou espiritual. Então, aí há que saber, por isso, como essas plantas, através de uma experiência própria, pessoal, digamos, ter uma certa compreensão. O que é necessário em mim trabalhar para eu poder, digamos assim, ser auxiliado, para poder eu ser acudido, ou talvez, como também se usa essa palavra, é muito corriqueiro, de cura, não? Então, tua pergunta é mais específica dentro desse campo terapêutico. Então, a ciência, não, que é o que nos dá, digamos assim, a explicação ou os descobrimentos daquilo que já existe, não, digamos, vem estudando essas plantas. Então, e é um grande potencial. Então, o estudo hoje em dia está-se, digamos, o caminho é grande, não? A caminhada, os passos, melhor dito, é grande, porque as leis, particularmente, que restringem, não, o uso, o estudo, digamos, de essas plantas, então hoje em dia estão baixando a cabeça. Então, particularmente, não, de los hongos, hoje em dia também já se está estudando bastante, o DMT está se voltando a estudar, porque isso vem um estudo já milenar, não? Tanto as medicinas que a gente chama de ayahuasca, psilocibina, o DMT, o uso é milenar, o estudo é milenar. Não? Culturas como a cultura inca, eles já vinham utilizando. Culturas antigas como a cultura nazca, eles já utilizavam o peyote, o cactus. Não? Culturas milenares como a cultura egípcia, as orientais, eles já utilizavam, eles já estudavam, e até o dia de hoje. Então, o estudo nesse campo terapêutico, segundo a tua pergunta, hoje em dia nós estamos mais do que resgatando, recuperando e também fazendo nossas próprias conclusões, digamos, não? Ou seja, os nossos irmãos cientistas. Isso é mais ou menos a minha observação da tua pergunta, irmão. Pode falar, Fê. Poxa, que legal essa explicação. Eu tenho uma pergunta, até mesmo já introduzindo a parte terapêutica. Eu observo que muitas vezes existem coisas guardadas no nosso emocional, no nosso campo psíquico, que através das terapias, tanto vibracional quanto com as plantas de poder, conseguem trazer a consciência. É estudado também essa parte nos estudos que estão sendo realizados? Você tem alguma ideia disso? Sí, o sea, esa palabra, agora você também falou outro adjetivo mais, plantas de poder. Então, e consciência. Então, o que temos mais, digamos assim, mais latente é os estudiosos, não, esses dois grandes mestres, o Freud, Jung, mas quando se fala de consciência, subconsciente, o ego, todo esse campo, não, esse estudo desses
grandes homens, mas tudo isso também é milenar. Quando a gente, digamos, através desse lado místico ou religioso, vamos falar assim, a gente um pouco nos adentramos na cultura indiana, então aí tem muito de outra maneira, simplesmente que se coloca, ou seja, isso de consciência, supraconsciência, e assim vai todo esse campo dentro do que hoje em dia é mais atual. Então falamos da psicologia, não? Do ser humano. Então repercute isso hoje em dia as plantas de poder. Vou tomar aí essa palavra que você usa, as plantas de poder, porque é de maneira imediata como ele já age positivamente, não? Porque a psicologia estuda muito hoje em dia o mal, esse mal da humanidade moderna, não, da nossa época, que é a ansiedade e a depressão. Então, quando se encontrou, então já particularmente a medicina do ayahuasca, então agora o mundo todo, não? Então está de olho esse mundo científico, está de olho então nessas medicinas, nessa sabedoria, não? Então por isso que cobra importância hoje em dia mundialmente, não? Particularmente a medicina do ayahuasca, ou essa bebida, ou esse chá. Isso é. Tem uma pergunta que estava falando agora da consciência, né, das plantas de poder que trabalham através da consciência também na parte, né, da parte psicológica da pessoa e também a parte espiritual. Eu queria saber se, assim, ela também vai influenciar na parte alimentar da pessoa. A pessoa vai mudar a alimentação que ela faz, fazer uma alimentação mais viva. Isso acaba influenciando também no uso das medicinas, em geral? Sí, o sea, por eso cuando a gente no se trata de definir, ¿no? O que é consciência, ¿no? Porque a consciência também, quando a gente define, depois para podermos dizer de que estamos falando, a que nos estamos referindo, não? Até dentro do ponto de vista religioso ou da religião, então também, digamos, há uma definição de consciência, não? Mas eu acho que o nosso caminho agora, dentro desta conversação, está sendo dentro desse campo psicológico, psíquico, digamos assim. E vamos a beirar um pouquinho o lado espiritual. Então, aí terminamos falando em si, logicamente, do ser humano. Então, aquilo que é o ser humano, né? Ou seja, somos carne, osso, matéria, ou seja, não? Somos seres que pensamos, ou seja, temos uso de razão, então o nosso intelecto, e depois somos pessoas que choramos, somos pessoas que nos emocionamos, então há ali esse outro campo, esse lado emocional, ou seja, e há aquele outro lado, não, que a gente chama de alma, definido segundo cada cultura, define também esse campo, ou seja, a alma. E se queremos ser talvez um pouco mais profundo, então seria para falar de espírito. Então, por que falo, por que sou redundante nisto? Para responder a tua pergunta, em isso de alimentação e tudo isso, porque estamos tratando o ser humano no seu contexto pleno, como é um ser humano, que se alimenta, que por uma alimentação específica ou distorcida ou exagerada, ou falta ou sobra, então depois todo se manifesta no seu lado psíquico, no seu lado físico, ou seja, adoece, não? Então, por isso que as plantas de poder, as plantas maestras, ou essas medicinas, então elas vêm para justamente trazer novamente a esse ponto que, se é para mais ou menos dizer, seria o equilíbrio.
onde mais ou menos a nossa consciência talvez tenha também um dos significados, é o que equilibra, não? Esses outros campos, ou seja, espiritual, emocional, e outros mais que cada um com sua maneira como acredita do que o ser humano é, então lo coloca nesse equilíbrio, que não é o centro, sino um ponto onde o que é mais, o que está faltando, então vamos para onde nos pendemos, verdade? Então essas plantas fazem isso. O equilíbrio pode estar assim, vai um pouco mais para o lado esquerdo, que não é o centro. Aí está equilibrado, legal. Então essas plantas têm isso, não? Que agem, ou seja, elas é mais fácil, por isso, passar ideias dentro do campo químico, talvez psíquico, não? O que essas plantas são, digamos. E quando a gente fala, então, vamos falar, então, dentro desse campo espiritual, essas plantas do poder, aí que é complicado, não? Aí que vamos a, talvez, discrepar, sim ou não, ou acreditar ou não também. Isso cada um vai falar, digamos assim, eu vou te contar a minha experiência e aí depois cabe você acreditar ou não. Tá? Então, mais ou menos, essa seria a minha resposta, irmão. Bem legal, Aníbal. Eu tenho uma pergunta para você. Como que você acha legal a psicologia agregar junto a essas medicinas da floresta, essas plantas de poderes? Como que você vê isso? Porque assim eu vejo bastante relato que terapeutas já estão utilizando essas plantas, que nem o cogumelo, a ayahuasca, com intuito terapêutico mesmo. Como que você enxerga isso atualmente? Sim. Vou falar mais do Brasil, não? O campo médico, os psicólogos, então, tinham certo receio, certa restrição, porque há uma coisa que foi colocado, que se coloca em todas as profissões, ética. Então, dentro da ética, digamos, médico, então, eles eram restritos a não usarem essas plantas. Mas eu tenho participado de algumas convenções, não? Fórum, para, ou seja, onde se fala sobre as plantas, não somente disto que estamos referindo, sino também do DMT, ou seja, o cannabis. E aí tem muito profissional dentro da área médica, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, hoje em dia já participando, já se abriram já. Ou seja, se quebrou esse temor. Não, ou seja, meu CRM, dice, não, do Colégio de Médicos, psicólogos, cada um na sua área, então tinha essa restrição. Como já tinha dito momentos atrás, então a ciência hoje em dia está se abrindo ao estudo dessas plantas. Então, e há uma necessidade, então, dentro desse campo médico, que eles já vêm desse ponto de vista científico, não? Ou seja, também quando a gente usa essa palavra de ciência ou científico, não é mais que um método. E aí, cada método, então, tem, digamos, suas especificações, suas normas, suas regras. Então, suas maneiras de como estudar a natureza, como estudar o universo, como estudar o ser humano. Então, eles têm seu método, por isso que é método científico. E aí, depois, tem muita gente que até mistura. Não. A ciência hoje em dia está estudando a espiritualidade. Algum cientista pode, porque eu duvido que todos os cientistas, por ser cientista, então, já é ateu, por dizer, não? Então, não pode falar de espiritualidade. Não, todos temos esse campo sutil, melhor dito. Então, mas hoje em dia, dentro deste movimento xamânico, digamos assim, então, se mistura muito. Um pouco por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, em bom sentido, não? Ou seja, justificar às vezes essas coisas espirituais utilizando a ciência, não? Então, respondendo já especificamente, sim,
A ciência já abaixou a cabeça, a neurologia, a psicologia, a psiquiatria, e já abaixou a cabeça, então estão abraçando o estudo, não? Todas aquelas bondades então, que tem essas plantas. É muito legal. Obrigadão pela explicação, Aníbal. Uma coisa que me fez lembrar agora é sobre estudos da parte de remodelação da parte das pessoas que estão com dependência de vícios de álcool, de drogas, e é uma coisa assim que requer bastante cuidado no estudo, pelo que eu vejo, mas estão tendo bastante resultados positivos. Eu acho muito, mesmo com todos os projetos engatinhando, eu vejo que é muito legal isso daí. Você também vê dessa maneira ou você vê de uma outra maneira? Sim, ou seja, é muito frequente, irmão, ou seja, já seja dentro de um atendimento terapêutico ou também assim quando a gente faz as cerimônias, não, já seja com ayahuasca, já seja com os cogumelos, já seja com o rapé, então virem pessoas justamente porque já procuram essa ajuda para poder já administrar ou sair, não, dentro do que chamamos, não, aqueles usos químicos, ou seja, não, usuários que queiram sair, que se tornou aquele vício, não? Então, o resultado é o que todo mundo sabe, não, é muito positivo. E aí tem um ponto que, no que vou falar agora, alguns, por exemplo, pensam que foram, para usar a palavra, curados. Não? Vou falar agora especificamente também da medicina do rapé, não? Que é outra das plantas também. Então, digamos, deixaram um vício X, vício de água, vamos falar assim, para não tocar um específico. Era viciado em água. Então, aí depois, quando fazem o depoimento, dizem, saí do vício de água, mas agora estão com seu curipe, aquele tubinho, e com seu frasquinho de rapé o dia todo, a cada momento. O seja, não, como dizem, não fizeram mais do que trocar 6 por meia dúzia, dizem, não? Porque a gente tem que, como eu fiz, não? Venho fazendo, de que maneira justamente fazer uso, justamente para tratar essas pessoas que têm vícios. Qualquer vício, como eu falei. A água, sou viciado na minha namorada, sou viciado no meu pet, no meu gato, no meu cachorro, sou viciado em pão. Todo é vício, não somente quando a gente fala dessas químicas. Então, nos referimos a isso. Então, eu fiz um estudo particular. Eu lembro, anos atrás, quando uma irmã, não, que participava dos trabalhos, ela me pediu a medicina do ayahuasca, porque, como dizem os padrinhos da casa, não queriam dar para ela, para levar ela para casa. Então, não, é sagrado, somente aqui se toma, assim assado. Aí eu falei, Aníbal, você consegue para mim? Porque ninguém quer me dar um pouquinho assim. Aí eu falei, Carla chamava essa amiga, um monte de Carlas, não, então posso falar o nome dela. E aí falei, mas Carla, você vai, até eu mesmo, não? Carla, mas você vai levar para casa para quê? Não, eu quero tomar um pouquinho, assim, eu tomo pouco. Aí eu falei, então me explica da maneira como você toma. Aí ela me explicou como é que tomava, não? E aí eu até utilizei essa palavra, mas brincando, não? Você tá doida, Carla. Aí ela falou assim, Aníbal, quem vai me dizer se está certo, se está errado, se estou fazendo bem ou não, mas o que está acontecendo comigo é o quê? Que eu vivia socada na minha cama, até tinha feridas nas minhas costas, ou ficar ali deitada, socada ali na minha cama.
e usando aquelas tarjas pretas, esses medicamentos. E então, quando consegui, de alguma maneira, um pouquinho, agora me estou ajudando, sair, as minhas feridas estão sendo curadas, das minhas costas, do meu bumbum, dos meus glúteos, assim. Aí falei, então tá bom, Carla, eu vou ir atrás. Naquela época ninguém queria, era sagrado. Nenhum padrinho queria, nenhum padrinho, madrinha queria dar assim um pouquinho, leva aí. Por isso, mas esse campo xamânico, pelo menos os daimistas, de alguma maneira, eles falam assim, daime de guarda, dizem. Te entregam assim uma garrafinha pequena. Leva, irmão, daime de guarda para você colocá-lo ali no teu altar da tua casa. Ainda davam. Então, isso aí, falei, consegui. Mas o irmão somente vai me passar 1 litro. Eu lembro dessa experiência assim. Não importa, irmãozinho. Não importa. Eu preciso só um pouquinho, porque eu tomo por gotas. Mas se você consegue 1 litro, não, tanto faz, não importa. O importante é que eu tenha a medicina comigo. Então, assim, daquela época eu já comecei a estudar mais, e essa minha amiga justamente foi quem foi me passando, através da experiência própria, a dosagem, isso em microdoses, ayahuasca. Eu estou te falando mais de 10, entre 10, 12, 13 anos atrás. Hoje em dia já está divulgado. Mas é bom, né? Então, assim, isso é muito interessante, por isso, como as medicinas dentro desse campo psicológico, neurológico, digamos assim. Então, cada vez nós mesmos vamos descobrindo, ¿no?, como ela nos ajuda e, particularmente, como nos abrimos a usar elas. Um pouquinho quebrar, talvez, a maneira de tabu, isso de sagrado. Não, tudo bem, sagrado, porque talvez com todo respeito, também mesmo sabendo que em microdoses eu preciso dela, né? Então, mas antigamente, décadas atrás, era não pode, é sagrado, não se toma assim, assado. E aí, então, a pessoa somente podia, como ela diz, não, participando de uma cerimônia, um ritual. Então, eu acho que isso é o sagrado da medicina, é uma das maneiras de mostrar o seu lado sagrado, que o ser humano ou as pessoas terminam depois reconhecendo isso, não? Que a gente não pode segurar, não, as bondades que ela tem, não, que elas nos trazem assim, como eu disse, a maneira de bondades para nos ajudar ao nosso físico, a todo o nosso ser, como ser humano, não? É isso, irmãozinho. Grato. Continuando na que você acabou de dizer, né, também, tem gente que acaba usando as medicinas, né, como fosse uma bengala, né, acaba ficando presa, né, naquilo. Aquilo vira como se fosse um refúgio para ela, né. Ela esquece das outras coisas, né, de viver as outras coisas da vida, né, tal. E ela acaba se prendendo naquilo como se fosse querendo fugir da nossa realidade, né, da vida. Ela quer viver sempre no astral, sempre na força, né. E você vê isso como, né, algo realmente negativo, a pessoa que usa a medicina como uma fuga, só como fuga, né? Não como cura, né? Mas como uma fuga. O importante é que talvez compreender, não? Se isso é a palavra também. O sea, até que ponto, então, a medicina, elas estão aí para nos apoiar. No, quando a gente compreende isso, então, talvez a gente consiga administrar melhor. Já não, como já tinha dito, não trocar 6 por meia dúzia ou utilizá-lo como bengala, dizendo, ou seja, um apoio. E isso é bem prático, irmão. Eu vou passar assim dentro da minha experiência dentro desse campo terapêutico. O rapé, por exemplo, assim, o irmão vem e fala assim, eu sou viciado nisto, então tá legal. Você tomou ayahuasca, veio, participou de uma cerimônia e tudo aquilo, não? E aí você fez o teu trabalho espiritual, você fez o teu trabalho psíquico e tudo isso, tudo aquilo que ele experienciou, a gente experiencia. Beleza. E aí, veio toda essa maneira de informação. E aí eu passo assim, o que falam muitos padrinhos, e quase todos falam assim, agora vem o dever de casa.
mas até aí somente chega. Então, qual é depois? Então, como trabalhar esse dever de casa? Aí, amanhã, depois de amanhã, se vai cuidar, então, não, de uma questão X ou Y, é uma questão que vem assim, não? Vai subindo, tem o seu pico. Aí eu participei de um ritual. Legal. Aí, então, ela se mantém. Aí, depois que ela começa a descer. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Se depois ela começa novamente a fazer aquela curva de subida. Aí, então, irmão, segure. Ou seja, a tua consciência sempre, a nossa consciência tem que ser, como decimos, nossa. Eu sempre sou dono de mim mesmo, dono da minha consciência. Beleza, então ela vai subindo, e aí percebo que estou me desequilibrando. Aí é onde você tem que usar o teu rapecito. Pega teu rapé, e aí faz o que você desejar. As plantas não têm ego, mas se é para também eu cuidar do meu ego, em bom sentido, faço. Então, às vezes, você persigna, reza, ora, consagra, faz teu ritual, não, mas sempre conscientemente. Aí você usa, ou seja, quando esse pico de ansiedade está subindo. Aí, segurou, aí a ansiedade vai caindo, novamente. Então, aí não está utilizando, para de utilizar, ou seja, sempre donos nós mesmos da questão, da situação. Então, aí estamos colocando, digamos assim, essa ferramenta, vamos falar assim, não para utilizá-lo depois como muleta, sino para me ajudar nesse equilíbrio. E aí depois ele vai indo para baixo, a questão vai descendo, e aí já, como já disse, em seu equilíbrio, está mais estável, entre aspas, já consigo, consegui administrar isso, e aí então eu tenho o meu rapé em outro sentido, não? Já não para trocar 6 por meia dúzia. E o olhar dessas medicinas, como qualquer outra medicina, irmão, se você vai para a farmácia e compra melhoral, então você pega o melhoral. E já chegou a hora de tomar o melhoral, de 8 em 8 horas. E pego um copo d'água e enfio na boca, depois engulo. Não, é uma medicina como essas medicinas, plantas maestras, plantas de poder, o que for. Então também faz teu ritual, sei lá, consagra-lo, porque não é mais do que matéria da natureza, não? Esse melhorar, por mais que seja química, laboratório, o que for, mas veio da natureza, assim como veio, sei lá, chacrona, o que for. Então também, vou fazer o meu ritual, vou consagrá-lo, e aí depois pego o meu, não? Bebo com a minha água, abençoo ele, consagro e tomo, me ajuda. Mas estou com febre, estou com gripe, então, assim, ou seja, quando a gente tem esse olhar em todo sentido daquilo que é medicina, digamos assim, então é o que nos falta em si, não? Mudar um pouco a nossa maneira de olhar, e aí vamos a parar de falar, a taxa preta é ruim, que o campo médico, ou a farmacêutica, laboratórios. Não. O fundamental, penso que as plantas maestras, ou as plantas de poder, é assim, muda o teu olhar da realidade, da vida, da natureza, do universo, de tudo. Tem outro olhar, outra maneira de observar. Aníbal, tem uma curiosidade. Uma coisa que eu ouvi é sobre a parte daquele reset neural que eles falam, que é restauração dos padrões neurológicos. Você chegou já a estudar sobre isso? Você já chegou a ver sobre isso? Quando você fala o reset, quando você usa a palavra neurologia, então, a neurologia hoje em dia, ou seja, melhor dito, é um campo ainda muito novo, porque o que veio para ajudar a neurologia é a tecnologia. Então, a tecnologia, desde que começou a decolar, é muito pouco, somente são décadas, não? Ou seja, toma como referência um computador de 20 anos atrás,
Era o que hoje em dia temos um HD, por dizer, pequenininho, que vem num pendrive. Antigamente era um prédio de 10 andares. Então, por isso que a tecnologia, quando agora está assim, não, indo para cima, então está ajudando em todo esse campo estudo científico, com todas essas ferramentas, esses equipamentos. Então, a neurologia, particularmente, agora está tendo essas ferramentas para observar esse lado do ser humano, não? Os nervos. E aí vem todo aquele estudo que eles falam, não? Que células, resetes, eles estudam muito isso. Não? Como eu falei, eu tenho um amigo que ele é pesquisador neurologista aqui da Faculdade de Belo Horizonte, da PUC. Ele está utilizando também já a inteligência artificial. Então, hoje em dia, todas essas ferramentas estão vindo para agora dar passos grandes ao estudo dentro desse campo da neurologia, não? E muita coisa está sendo inédito. E é assim, é como quando também decimos, Elon Musk agora tem um foguete que vai chegar para Marte. E depois chegou lá no Marte e descobrimos que não tem nada, que não temos nada que fazer lá, não? Então, o universo, melhor dito, é vasto, não? É infinito, a palavra já diz. Então, não somos assim um micro-universo, mas micro dentro de um ponto de vista, mas dentro de outro ponto de vista, somos do mesmo tamanho que este infinito que está fora de nós. Então, por isso que eu, ou seja, com este comentário que eu acabei de fazer, eu não vou muito nesse caminho de autoconhecimento. Então, não, porque eu vou conhecer o quê? 10, 15, 20, 100, se eu vivesse, não tivesse 100 anos de vida, não conheceria nem a estrutura do meu cabelo, de um cabelo 100%. Somos um universo, não? Então, hoje eu me estudei, me autoconheci, autoconhecimento, graças a Junin, e amanhã depois estou fazendo outra coisa, outra cagada, como dizem, outra cagada inédita. E, ué, não é que tu te conhecias, cara? Toma mais medicina, então, novamente, para se conhecer. Não, é muito lindo, irmão. Quando as plantas maestras, sabe, a gente tem outro olhar, não? Que nos abra mais a nossa observação do nosso entorno e do nosso entorno interno. Então, a gente se abre mais. O nosso conhecimento se abre mais. Mas, irmão, por favor, nada do que eu estou falando, nada é verdade. É a minha caminhada. Não é que ninguém dos irmãos, das pessoas que estão me escutando, então fala, o cara está falando bobeira. Não, escuta, depois você da missa e se te é útil alguma coisa, então aí trabalha, Luiz. Se não concorda também, somos livres, não? Eu também concordo com isso, né? Hoje em dia, o pessoal está muito no espiritual, né? Quer Algo saber mais, muito do irmãozinho? espiritual. Aníbal, tá me ouvindo? Como que tá Acho que cortou lá. Espera ele voltar. Hoje em dia, né, eu vejo que o pessoal tá muito, muito no espiritual, né? Assim. E deixa meio que o físico de lado. O que vocês acham disso, pessoal? Enquanto que o Aníbal volta aí pra live. Não sei se ele tá ouvindo nós. Pô, eu vejo semelhante. Eu acho que a galera tá colocando muita culpa no espiritual. Não, deve ser alguma coisa dos astros que estão acontecendo. Até mesmo a brincadeira com o nosso amigo lá sobre o Mercúrio retrógrado. Então a galera deixa a própria responsabilidade de lado em prol do voltou a senhar. O Aníbal voltou. Bom, Aníbal, a gente fez a gente fez abriu uma questão aqui que o pessoal tá deixando muito o físico de lado e muito preocupado no Voltou? espiritual. Desculpe aí, estou acomodando aqui meu... Eita.
Bom, voltou. Tinha caído a sinal, tá, se restabeleceu? Caiu o sinal, né? Agora tá escutando a gente tranquilamente, né? Tá tudo Sim, ok aí? sim. Aham. A gente abriu uma questão aqui, né? Que eu até falei com o pessoal aqui, que o pessoal tá deixando muito o espiritual tomar frente e esquece muito do físico, né? Então, assim, a gente puxou essa questão. Né? O que você acha disso? Que o pessoal tá vendo, vou tomar ayahuasca, vou ver espírito, quero me curar. Como que você vê essa questão? Irmão, assim, como todo na vida tem seus dois lados, não? Tem dois lados, como toda moeda. Então, esse mundo neo-xamânico ou xamânico, não? Ele veio assim para nos ajudar, para nos, sei lá, abrir, nos informar, nos ensinar muita coisa, mas também veio para distorcer muita coisa. Eu estou falando agora a minha apreciação. E aí onde justamente esse lado que você pergunta, não? Esse lado espiritual, então, a meu entendimento, então, se distorce muito, não? Tem se distorcido muito. Ou seja, é mais simples, melhor dito. Não é tão complicado como esse mundo xamânico, que já cada um também é livre de actuar, não, agir ou colocá-lo em prática da maneira como achar, e diz que está praticando espiritualidade. Então cada um é livre. Mas tem que ser só simples, da maneira mais simples. Talvez a maneira mais simples de estar trabalhando, digamos, esse lado da espiritualidade com as plantas maestras é se eu participo de um ritual, alguma cerimônia, então eu chego no meu cantinho, na minha cadeira, no meu colchonete, recebo o cálice, tomo, e aí, como decimos, faço a minha viagem. E aí A minha depois... câmera desligou aqui, perdão, pessoal, vou ficar sem câmera agora, tá? Pode falar, Nimo, desculpa. Certo. Então, por isso é bem delicado, não? Quando a gente toca esse campo, não? Da espiritualidade. Então, tem ali umas frases que, ou seja, quanto menos eu faço, quanto menos eu falo, quanto menos eu digo, quanto menos faço, menos, talvez eu pratico a minha espiritualidade da maneira talvez mais certa, digamos assim. Ou seja, na quietude, no silêncio, comigo mesmo. Não? Se eu vou num grupo dentro de uma egrégora, é bonito estar entre todos os irmãos, num templo e tudo isso. E esse lado segundo a minha apreciação, que se distorce é quando tem muito oba-oba. E estávamos conversando momentos atrás, não, sobre esse lado sonoro. É legal, porque muitos irmãos precisam escutar, não? Talvez um cantor, tipo, um rezador tipo Aníbal, que fale de cura, vibra. E aí, se não me falam cura ou vibra, eu não vou estar vibrando, não vou estar curando-me. Mas talvez seja necessário, sim, para muitos irmãos. Mas meu estilo, vou falar assim, não? Quando eu conduzo o meu rezo, eu faço o meu barulho, eu faço o meu som. E até falo para o pessoal, para os irmãos, não, que não se deixem conduzir pelas minhas palavras. Por isso que as palavras, dentro do que você tinha comentado, não, esse de sound healing, ou seja, as palavras, as frases dentro dos cantos, não, das músicas cerimoniais, as palavras elas chegam, eles entram. Como já disse, dependendo das pessoas, então eles vão entrando a um campo mais sutil. Para alguns não é necessário. Estou ouvindo, vibra, mas não é necessário para mim. Só já ouvindo aqui o irmão tocando seu violão, o irmão tocando sua flauta, o irmão, já estou sentindo já aquilo que junto com a química, a molécula da medicina, digamos, já está fazendo o trabalho em mim, ou eu estou fazendo o meu trabalho. Então,
mas para muitos irmãos talvez seja necessário, não? E aí por isso eu não me privo, não? Tento ser mais equilibrado nesse sentido. Ou seja, não? Sim, eu também às vezes eu falo, não? Irmão, observe-se, não? Mais amor, aquela coisa. Talvez eles precisam serem conduzidos com essas palavras também. Mas de preferência aquele campo sonoro, resumindo já em si, já, meu, fica quieto, Aníbal, toca nada, fica quietinho, escuta o silêncio e talvez isso seja o idioma, a linguagem, se a linguagem não, de cada um que tem que ouvir a tua própria linguagem espiritual e a linguagem do espírito do teu irmão que está aqui do teu lado, né? Que está vomitando, está aí na peia, como diz. Escuta assim, sinta também, como diz, até nem sentir. Então, por isso, esse é um campo, o que eu tenho é uma dádiva, é um privilégio. Eu tenho, assim, estudado isso, assim, com muito coração, cada vivência que eu sempre participo, então, eu vejo isso, não? Não há regras. Que você falou da música, quando você está conduzindo um ritual, então praticamente você não prepara ele antes, né? Você vai sentindo o que o ritual está precisando naquele momento, né? Que cada um está precisando, essa música um pouquinho mais rápida, essa música um pouquinho mais lenta, durante o processo ali, né? Não, o sea, não vou ser sincero, porque eu também quando comecei a pegar mais firme esta caminhada do rezador, de abraçar os rezos, então eu também já colocava nesse sentido, não, deixa fluir, melhor dito, mas não, isso é uma justificativa da maioria dos irmãos que fazem esse trabalho sonoro, de não se organizarem. Eu vou levar o meu trabalho bem organizado, mais flexível. Estou passando meu ensinamento para alguém que queira. Assim, me organizo. 3, 4, 5 dias antes, organizo o rezo, a parte sonora, mais flexível. Quando chega lá, eu já sei a estrutura de começo ao fim. Mas segundo como é a minha percepção, não, o grupo todo está fazendo o trabalho como um grupo, não? Como grupo. E também observando de maneira individual, aí também esse playlist, digamos assim, né, esse repertório, previamente já elaborado, estruturado, também seja plausível de alguma coisa mudar no momento. Tá? Mas não, eu ia sair dessa também assim, não, deixa fluir. E aí vem outro irmão, chama outro, vem outro músico, cantor, artista, e quem mais fala cura, quem mais fala vira. Aí depois vem aí aquele ego, não? Ego psíquico e espiritual, mais o que mais complicado esse lado espiritual. Aí depois os comentários, não? Foi eu que curou, foi eu que deu peia, que fiz peia, assim. Então hoje em dia eu faço por isso todo o contrário disso, que também foi para mim um aprendizado. Então, mais que tudo pelo respeito. É assim, primordial a medicina, que merece o respeito. Depois eu peço para a medicina, não, entrego o meu respeito e em troca você me dá a inspiração. Por quê? Porque estou ali como alguém a mais que, através desse som também, não sei como, mas vai ter certa utilidade. Então, peço que me inspire. Se esse lado espiritual, falar desse lado espiritual da medicina, então eu peço para ela inspiração, me inspira, mais nada. Em troca você tem o meu respeito, e aí então com muito carinho vou colocando os meus rezos. E na sua maior parte, esse repertório, o meu hoje em dia é instrumental. Porque é através da música instrumental, eu sem necessariamente estar falando um verso, cantando, então eu passo talvez aquilo que em mim, como dizem, está vibrando, não? Que também essa palavra, só para dar-me a entender, eu uso. Ou seja, se estou, digamos assim, agora é o momento onde eu tenho que passar
algo de mim que eu estou vivenciando, não sei, uma alegria que transborda, mas sem palavras. Então, aí pego só o violão, talvez só pego a flauta, não? Com as minhas bases que eu levo, ou pego o meu tambor, mas silencio a minha boca, silencio talvez um pouco, não? As minhas informações e deixo que, através do instrumento, flua, digamos assim. E talvez isso seja, digamos, uma percepção de espírito para espírito, não? Então, assim, todo isso hoje em dia faz parte do que venho aprendendo, do que venho explorando, venho estudando e isso sempre eu vou ir fazendo, porque é infinito, isso não tem. Como eu já disse, estamos tratando de seres humanos. E seres humanos somos incompreensíveis, não? É maravilhoso essa parte dessa orquestra sonora, né? Tanto a parte de frequência, tanto dos instrumentos do metal, com a química que ele gera no nosso corpo, no nosso ser, tanto o sentimento que traz quando vem as sementes tocando, chacapas, tambores, flautas. E uma coisa que eu achei muito legal que você falou, até mesmo a limpeza sonora, né? Porque nós precisamos coordenar certinho os fade-ins, fade-outs, para poder ter aquela harmonia sonora e cada instrumento ser sentido, ser compreendido. E é muito legal quando vemos, até mesmo em dinâmicas em grupo, que cada um sentiu uma coisa e foi direcionado para o seu espaço sagrado ali através da vibração sonora. É uma ciência, uma medicina que é gostosa de se ouvir e de se presenciar o poder da transformação delas, né? Por isso que comentava, não, como é fundamental esse campo sonoro. Os curandeiros, não, que também são chamados de bruxos, ou seja, peruanos, andinos e da Amazônia peruana. Então, a gente não estuda, não olhamos assim, nos limitamos a dizer que são frequências. Dentro desse campo sonoro, quando a gente trabalha a dinâmica, já seja terapêutica ou ritualística, digamos, com as plantas maestras ou as plantas de poder. Aí dizem, por exemplo, assim, toma as medicinas sem som, vai ter um efeito, porque a molécula está presente no teu corpo, porque você colocou. Mas eles dizem assim, você vai ficar que nem bêbado, nada mais. Vai ficar tudo borracho, dizem assim. Você vai ficar borracho, que nem bêbado, mais nada. Ou seja, sem muito sentido a tua vivência. Então, agora quando já vem esse elemento, então, a sonoridade, o som, não, já seja através de música ou um verso, tem tribos, por exemplo, que recitam, não, poemas falados, a maneira de poemas, versos, não, ou parecem, como se diz, declamados, não, no seu idioma. Então, não somente ali se poderia exatamente estar falando até de harmonia, porque quando a gente fala de harmonia, a gente coloca mais a nossa ideia em música, não? Então, tem irmãos indígenas ali na Amazônia peruana, que é como um rezo. É como quando o padre, mais fácil, quando o padre antigamente fazia missa, não, em latim, Nominus secularim, não, Homilia dentro da esse era antigamente, não? E aí depois tinham aquelas músicas, como se chama, que hoje em dia se canta aqui, quando a gente vai eu moro em São Paulo, não? Aqui na praça, aqui na igreja, que sempre aos domingos tem aquele coro lírico de os frailes, não? Então essas músicas já são mais celestiais, não? Então assim,
cada música ou cada som, segundo sua expressão, causa um efeito. Então, por que, por exemplo, os irmãos da tribo Xinguano, por que os irmãos de outras tribos, de certas tribos da Amazônia, o canto como que não presta para um trabalho com as medicinas? Porque essa sonoridade não colabora com a molécula, com a química, como vai trabalhar, como vai fazer efeito dentro desse sistema neurológico. Então, as tribos, a cantoria das tribos que justamente estão ali pelo lado do Acre, os Cunicuim, os Xauadágua, pela maneira deles cantar e pela a maneira como eles cantam. Eles não cantam assim, digamos, colocando somente a boca como como se diz, um campo acústico, não? O sea, não, sino eles cantam também com a nariz. Por isso que eles vão assim, e todo isso produz, vou utilizar essa frequência assim, e isso faz. Agora outro de outras tribos, não, não, até isso também. Os irmãos das tribos Guarani, por exemplo, não? Agora fuge da minha mente assim. O seja, pela maneira como eles têm essa expressão sonora ou musical, as cantorias deles, então dá mais ou menos efeito dentro desse trabalho com as plantas maestras. Então, isso é um campo, é um estudo onde até o dia de hoje poucos neurólogos, não, a ciência da neurologia, da psicologia, está estudando. Venho trabalhando também com as plantas, a psilocibina, melhor dito. Então, aí eu vejo, não, como quando irmãos que já participaram, não, já tiveram experiência, não, com os hongos, não, com os fungis, aí, sim, eu já participei, mas como é que foi a tua experiência? Foi em galera, assim, foi interessante, bonito, achei interessante. Aí, então tá bom, eu trago uma ferramenta sonora, então agora eu acho que vamos a ir por outro caminho, tá legal? Então se prepare assim, assado, está já então avisado. Assim, e aí onde justamente com essa ferramenta sonora que eu coloco, que eu venho estudando isso, então aí a pessoa entra dentro desse campo psíquico, aí, como disse, vemos as nossas questões e alguns, não, pelos insights que eu tenho, ou seja, pelo retorno, aí tem uns que falam, eu vi Krishna, eu vi Deus, eu vi Inti, eu vi, assim, puxa, nunca pensei na minha vida que os fungi, não? A psilocibina, então eu achava que era somente assim, não? Então, esse é um campo que não se está dando a devida importância, que é uma ferramenta muito, é um elemento muito importante para uma vivência. E eu tenho uma curiosidade. O Bufalvarius. Bufalvarius. É uma medicina nova para mim. Você pode, até mesmo para uma grande quantidade de pessoas, você pode falar melhor sobre ela? Como que... Sim, o Bufalvarius. Uhum. Então, irmão, assim, não vou falar como um farmacólogo, como um profissional da área da química. Isso é vasto, não. Hoje em dia, o que, digamos assim, o que quando se resume em que campo dentro deste, como se diria, dentro deste vocabulário um pouco mais comum, então os psicodélicos. Assim está mais no mundo todo, não? Então aí está a própria ayahuasca, não? O cambô também entra, não, dentro dessa palavra, não, psicodélicos. Os fungi, os fungos, as psilocibinas.
o achuma, que é o cactus peruano, o peyote, que é o cactus no norte do México, e ali no norte do México, então tem assim como nós temos um sapito aqui, o sapo cambô, ali também tem um sapo onde eles também extraem a baba, digamos assim, do corpo desse animalzinho, e depois, igualzinho que o cambô, ressecado, não? Porque ele fica como um vidro, não? A palavra exata não tenho agora, mas seca e fica assim. Então, a maneira de como se usa é justamente aspirar, não? Com aquele cachimbinho você queima e aspira imediato. Não vou falar de moléculas e nada disso. Então, o efeito é muito mais rápido, não? Do que, por exemplo, você vai fazer um trabalho com a medicina, só para colocar paralelos, não que, sim, não estou fazendo comparação. Então, para fazer o efeito do bufalvaros. Então, você queimou e aspira imediatamente. Então, aí o trabalho é rápido. Ou seja, é como você ir com um foguete para a Lua. Agora, e você vai chegar lá, não? E chega na Lua, aí é contigo, não? Com ayahuasca, você vai pegar tipo um Boeing, não? 707, vai de Boeing, não? Ou um foguete malete, e vai chegando, não? Vai chegando, e aí tu chega lá na Lua e faz teu trabalhinho, assim. Com o cogumelo, aí você vai se divertindo, não? Vai ser, né, com outro foguete, outro Boeing mais moderno, você vai fazendo, e você vai indo, e chega lá na Lua também, e aí se resolve. Se resolve, aí é contigo. Ou seja, assim, as medicinas têm, melhor dito, cada um sua maneira, seu próprio caminho, sua própria maneira de te levar, não? E chegando lá, aí depois aí é contigo. Cada um te levou do seu jeito. Cada um te levou do seu jeito. E é muito bacana porque a finalidade de todos é o mesmo, não? Ou seja, te ajudar, te orientar, te curar, pronto. Se essa é a palavra também. Todos têm essa finalidade. Então, do bufalvários é o que te poderia falar. E mais ou menos tocando também as outras medicinas. E tem muitos, não? Muitos outros, não? Sementes. Dentro de hoje em dia que a gente vivencia. É isso, irmão. Arro. Ô Aníbal, eu queria saber qual conselho você dá para o pessoal de casa que quer iniciar nesse meio agora, quer conhecer as plantas maestras, medicinas da floresta. Que conselho que você dá para esse pessoal de casa? Sempre vai vir assim. Isso é bem como... Sempre alguém vai te dizer assim, não? Alguma coisa que a gente está querendo, não é sentir, hein? E aí, daqui a pouco alguém te fala, não? Que está participando. Geralmente é um conhecido, um amigo ou um familiar. Então, por aí, não? Esse lado mistério, como decimos assim, não? Se está abrindo esse caminho. Então, pelo geral, ou seja, vá com a pessoa que já conhece, não? O lugar, se deixa encaminhar, não? Porque já participa de um grupo. Aí essa pessoa se identificou, se achou e isso é a maneira, digamos, quizás um pouquinho mais tranquila, não? E depois quando já se abriu esse caminho, ou essa pessoa, esse conhecido, já seja um amigo, um familiar, alguém que levou, não? Porque se cria essa confiança, não? Você me está levando, eu confio em você. Aí depois cada um se abre o seu caminho. É importante abrir já o seu próprio caminho. Aí já, então, com essa experiência prévia, aí começa a explorar outros ambientes. Porque essa é uma das coisas bonitas que tem aqui no Brasil, não há fórmulas. Cada um entrega essa medicina do seu jeito, não? Em cálice de vidro, em copinho de plástico,
uns cantam, outros chamam Aníbal, outros chamam ali os irmãos indígenas, outros dançam, assim. Então, é bonito ir para, digamos assim, ir aprendendo dentro desses ambientes, não? Que isso é somente particular aqui no Brasil. Particularmente no Peru, não há essa maneira. No Peru, os irmãos indígenas, que são os brujos curandeiros, você vai na oca, na maloca deles. Se você está sozinho, então pronto. Às vezes eles te largam e eles somente tocaram sua maraca e umas canções, depois eles te largam. E aí depois mais medicina, e tem aí não suas maneiras. Então não tem muita cerimônia, não tem muita essa ritualística, nada. Então, e aí vai explorando. E a autoobservação é muito legal, não é que isso é importante. E parece, digamos assim, como se fosse já um método, não? Os primeiros passos, são ciclos, não? Os primeiros meses, vamos vendo, nós vamos observando a nós mesmos e nos vai fazendo mudar ou estamos mudando, não? E como dizem, nós vamos destruindo e vamos observando de outra maneira. Depois aí já vou comprando meu poncho peruano. Depois já nos outros rituais já compro minha saia indiana. Aí começo a pintar, começo a comprar. Entro nesse mundo de fantasia, porque está trabalhando o ego aí, não? E aí já então faço assim, não? Esta é a maior hipocrisia desse mundo, meu. Essas duas mãozinhas. Essa é a maior hipocrisia, irmão. Não? Já falei, já disse, não acredito no que eu falo. Mas é a maior hipocrisia essa mãozinha. É mais parte disso, não? Se a gente segue assim, esse caminho, sempre para a frente, então depois passa tudo isso. Chega uma frase onde as coisas, a realidade em si, a minha observação, a minha percepção e a maneira de encarar a realidade já é outra já. Aí é onde vem já, digamos, não as mudanças, senão as transformações, não? Aí é onde se vê muitos casos, muitos irmãos que contam, não? Eu estava trabalhando assim, assado, nessa firma, empregado, e depois eu desisti, saí dali. Assim, se vê isso, não? Essas transformações. Não, mas a gente tem que mais ficar se observando assim mesmo para não cair também o que tínhamos comentado, não? Particularmente nesse ego espiritual, não? Que já viria um guru, que já viria um xamã, que já viria assim, então, agora, esse meu amigo querido, que isso assado, já não quero mais na minha vida, já não como mais pão com geleia, porque assim assado, já não como mais já ali um churrasquito. Cada um, não? Se quer come, se quer não come, assim. O importante é ser consciente do que está fazendo, do que está sendo, do que está sendo, do que está fazendo, não? E depois então de para si, não? Porque muitos irmãos que ficam nesse campo ilusório, não, da fantasia e não saem dali para ao lado da realidade, isso já da transformação. Então, aí onde que eles ficam aí, não? Já eles que ficaram gurus e aí depois criticam a todo mundo, não? Como eu estou falando. Não, que ele come assim, não pensa assim, ele age assim, ele acredita assim, assado, então isso deve ser assim, não deve ser assim. Não, é porque está nessa fase e não sai dessa fase. E é um perigo. Voltar novamente, ou seja, voltar para trás, dois palitos, como dizem, não é rápido, porque não sai daqui. É importante seguir em frente. Então, e aí eu tenho visto irmãos que não saíram dali, depois não conseguiram dar esse passo em frente, mesmo estando na mesma vida, no mesmo estilo de vida, então, mas com outro olhar, não? O importante é seguir em frente, mas quando então voltaram, porque não conseguiram seguir em frente, aí já não encontram do jeito como era.
E aí, não, assim, Aníbal, me devolve meu ego, Aníbal, me devolve isso, você estragou minha vida. Fala, meu, você veio aqui, eu te dei só o chacito que você me pediu, meu. Então, agora falando assim, em bom sentido, sempre a confiança quando vai por primeira vez, não? E só respeito. Respeito. Se o padrinho, madrinha faz isso, aquilo, se o grupo, deixa que façam. Que façam, mano. Todos que... Mas depois eu cuido de mim. Fico ali no meu canto. Eu só sigo o fluxo, não? Mas depois, quando já terminou tudo ali dentro desse espaço, então... E aí tem que ter cada um seu próprio critério, não? Ou seja, saber dizer, tudo bem, assim funciona, mas o que é útil para mim, então eu vou pegar e deixá-lo comigo. Ou seja, não é livre-arbítrio isso. Isso é liberdade. É muito mais do que o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, se você faz e se você não faz, se você toma uma decisão, então você vai pagar o pato. Essa seria, não é? Agora, liberdade não, tu é livre. Ou seja, a liberdade é do divino. Dizer sim ou não, até de acreditar ou não acreditar. Então é muito mais abrangente, é mais divino quando a gente fala de liberdade. E aí, então, estou com a minha liberdade, não experienciando o grupo, a egrégora, as medicinas e tudo, assim, com essa liberdade. Mas também minha liberdade quando eu percebo que já tem um limite, aí onde vem já o respeito. Espera aí, estou desrespeitando. Ou seja, a liberdade é do divino e o respeito é do ser humano. Aí eu já, com o meu critério, então eu dou um passinho atrás ou paro aí. Então, assim, a minha caminhada é mais leve, mais tranquila dentro dos campos da medicina, plantas maestras, plantas de poder, que chamamos. Bom, essa é mais ou menos a minha maneira respondendo a tua pergunta, irmão. Eu concordo plenamente com você, Aníbal. Eu vejo hoje em dia que o pessoal tá com muito ego inflado, né? Eu também sou músico de rezo, toco bastante, já tem uns 8 anos. É sempre a mesma questão. Eu chamo mais a força, eu tomo 10 litros de ayahuasca e não passo mal. Eu tomo 25 sopros de rapé e não caio. É uma coisa assim que fica muito chato, né? Sim. É um processo, não? É um processo, todos, é um processo. Eu passei por isso, não? Então, cronologicamente eu tenho, digamos, meu tempo de vida, mas a minha experiência quizás seja um pouco mais do que a minha idade cronológica, porque sempre estive nessa observação, não? E é maravilhoso, ou seja, os benefícios que tem, não? Entregar-nos, não? Ou trazer para nós as plantas maestras, é só benefício. E não porque, digamos assim, a gente fala somente vai ser benefício, então aí eu vou extrapolar. A vida é de dois lados, não? Existe dia e noite, não? Ou seja, existe luz e sombra, então essas medicinas também têm seus dois lados. Para nós, a folha da mamacuca, vou falar assim, não? Mamacoca, a mamacha coca, não? Para nós, os andinos, peruanos, que somos dessa cultura, venimos dessa cultura inca, se é para falar de sagrado, não? É muito mais do que qualquer outra planta. Por quê? Porque se eu mal utilizo de maneira distorcida a mamacha coca, a gente observa todos os dias como é que deturpa ao ser humano. Se é também para dizer que está deturpado, não? Temos nossos conceitos, verdade? Assim como sabemos dizer, não, daqui para em frente você está louco. Isso é o que hemos conveniado, verdade? Então, essas pessoas que estão deturpadas, segundo mais ou menos decimos, então utilizam de maneira errada essa planta, a mamacha coca, essa folha. Então veja como
distorce, deturpa ao ser humano. Agora, que eu saiba, por exemplo, ayahuasca, o próprio o mundo fungi, não tem isso. Não causam, não deturpam dessa maneira. É porque eu estou te mostrando o outro lado da moeda, então para você utilizar bem, para você ver o benefício que você vai ter desta planta. Por isso, para nós, os andinos da cultura inca, para a cultura inca, a folha da mamachacuca tem mais força. Já não vou tirar a palavra de sagrado, então, porque essa é somente mente da gente. Não, porque um capinzito dali é sagrado quanto ayahuasca, quanto chacrona, quanto cipó, quanto o que for. Eles têm sua própria linguagem, talvez para se decidirem entre eles, eu sou mais sagrado que tu, não sei. Então, a gente tem que ter, se nos abrimos, não, através da nossa liberdade, não ao entendimento, porque quando a gente fala de entendimento, então é trazer para meu campo mental, intelectual, racional, para explicá-lo todo. E nisso que muitos irmãos que quando participam de uma cerimônia, então se faz, e é muito bonito. Antigamente eu não concordava, depois quando eu conversei com o professor Dartiu, que é o professor da USP, que trabalha com os psicodélicos, é um que tem, ele leva a bandeira do benefício dos psicodélicos, ele falou para mim assim, Aníbal, uma coisa bonita que vocês têm é aquela partilha de experiências. Né? Então, mas nessa partilha de experiências, a gente tem que saber, ou seja, saber talvez essa compreensão de que não é nesse momento que se resolveu. Quando parece que sim, já entendi, a medicina me diz, me falou, ou tudo bem, se a medicina falou também aí, mas isso é mais informação para o racional. Quando a gente quer, assim, cura mais profunda, então, deixa quieto o que você observou, entendeu, vivenciou, sem perguntas, sem respostas. Amanhã, continua, só observa, porque é um processo, é todo processo. Começou, talvez aí, ou talvez antes, desde que você diz, hoje eu vou ter que ir nesse ritual, nessa cerimônia. Aí já começou já. Não necessariamente porque você tomou. Tudo bem, que seja quando você tomou o padrinho, quando te deu ali o cálice. Aí começou, beleza. Mas depois, quando é que termina? Eu não sei. É somente ir caminhando. Daqui a pouco já você para de se questionar. De trazer mais perguntas e respostas, informações, ou seja, codificar, ou seja, fazer um trabalho racional. Que muita gente às vezes vem somente por isso, não? Eu quero entender isso. Então tá bom, você entendeu bem na hora, então até aí foi tua questão, só era questão de entendimento. Mas a maioria dos irmãos que participam dos trabalhos é porque já meu lado racional já pifou, não? O meu psicólogo, meu psiquiatra, meu terapeuta pirou comigo, não? Terminamos chorando na última sessão ali, nós dois aí, com meu psicólogo, ficamos chorando aí, e ninguém me ajuda, e agora quem me ajuda? Quem? Agora tua própria alma, teu próprio espírito, então vai lá, comunga, e agora aí, então, tu com tu. Bom, isso é, assim, parece não, umas frases meio descabidas, mas um pouquinho também assim, não, para as pessoas que querem começar a trilhar esse caminho, não? Caminho ayahuasqueiro, cogumeleiro, das plantas, ou seja, não? Essas plantas, a natureza. Muito legal. Ô Aníbal, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, como que a gente pode conhecer seu trabalho para o pessoal de casa, quais que são as suas redes sociais? Eu sou itinerante, como já disse, uma dádiva.
Eu agradeço muito, não já tenho o meu rezo. Então, vou às casas onde eu sou chamado, e aí minha principal função é essa parte sonora, até onde eu tenho essa certa potestade, essa liberdade, não? Porque depois eu respeito também a maneira como é conduzido a ritualística, digamos, nesse ambiente, por parte dos padrinhos, dirigentes, toda essa equipe, ou seja, então aí eu me limito. Às vezes eu faço meus próprios trabalhos, então aí eu tenho mais autonomia, digamos assim. E tenho meu Instagram, o meu Facebook, onde estou anunciando. E hoje em dia estou me dedicando com maior força a passar toda essa minha experiência, que faz parte, digamos, do que a gente chama sabedoria, não? E quando depois eu compartilho essa minha sabedoria, já é a maneira de informação. Então, tem a Escola Andina de Saberes Ancestrais, onde tudo que eu tenho da minha experiência, não? Para passar, já seja dentro desse campo terapêutico, já seja dentro desse campo ritualístico, não? Como trabalhar nesses dois caminhos, não? Cuidar das medicinas, entregar, ministrar, se é um ritual, como estruturar, como elaborar um trabalho ritualístico. Falo também o que chamam de sound healing, que não sou desse lado, mas só para dar a entender. Não? E no campo terapêutico, passo as informações, como trabalhar, seja de maneira individual ou integrando as plantas maestras. Não? Melhor dito, como é isso de integrar Aníbal. Por exemplo, a medicina do cacau. A medicina do cacau é muito ancestral. Não? O que se tem dentro da antropologia, não? Ali no Peru, que tem mais de, acho que, 3.500 anos atrás, se não é mais, que se domesticou a medicina do cacau, depois foi se espalhando para cima, não? As culturas maia, azteca, do México, assim, e depois aí, quando os conquistadores chegaram, aí levaram para a Europa. Então, integrar, melhor dito, o mundo fungi, não? Dos cogumelos, como integrar com outro, ou seja, você quando faz a mistura com a medicina do cacau, então ela cresce mais, a força é maior, mais bonita, muito mais, então você acrescenta, engrandece. Então, ensino também, né? Dentro do campo terapêutico, como usar, né? A maneira de microdoses, todas as medicinas, né? Como eu tinha comentado, a medicina do rapé, tudo que eu tenho, né? Para passar. Então, se fazem grupos fechados para os dirigentes das casas, aí já eles resolvem, eles decidem chamar que pessoas, não? Pessoal de apoio, e se junta o grupo fechado, 5, 6, 7 pessoas, e aí se faz a parte teórica, a maneira de workshop, e depois, no dia seguinte, se faz a experiência já com as medicinas, já seja ayahuasca, já seja cogumelo, ou já seja as duas ou três medicinas juntas, ou seja, integrando. Então, hoje em dia tenho me dedicado a isso, irmão. Agradeço pela pergunta. No meu Instagram ali, sim, irmão. Por exemplo, o seu curso, qualquer pessoa pode fazer o seu curso ou é especificamente para dirigentes de casa? Ou vamos supor, eu quero começar a trabalhar com os cogumelos, eu posso estar realizando esse curso? Sim, aí, por exemplo, quando é anunciado que numa casa vou fazer esse trabalho iniciático, aí tem um irmão que quer participar, não? Que é de outra casa ou não faz parte do grupo dos dirigentes, não? Então, aí já o padrinho da casa, digamos, então tá bom, chama ele que faz parte do nosso grupo. Não? Então, aí somente tem aqueles valores de investimento que justamente se trabalha dentro do grupo e aí a pessoa vem a fazer parte. Assim consigo, digamos também que alguns outros irmãos queiram participar ou possam participar, não? Que não seja do espaço. Maravilhoso essa proposta aí, até mesmo para o pessoal se conscientizar, se preparar para poder ministrar, até mesmo estar dentro desses trabalhos. Sou muito grato aí às respostas, a essa consciência, essa expansão,
E parabéns pelo seu trabalho, Aníbal, que multiplique aí e continue formando mais pessoas. E em breve pretendo também estar presente aí, todos nós. Muito obrigado, Felipe, Ricardo, os dois irmãos Ricardo, obrigado pelo convite, obrigado pelo chamado. E disponha sempre da minha pessoa, irmãos. E agradeço aí as pessoas que estão assistindo, vão assistir esta palestra. E que palestra! Foi realmente uma palestra de Peraí, Ricardão, deixa eu aumentar seu microfone aqui. Peraí. Tá um pouquinho baixo. Pode falar. Então, foi uma palestra de muito ensinamento mesmo, né? Foi uma aula, verdadeira uma aula. Foi mais do que uma conversa simples, né? Foi uma aula, realmente. E tinha muita coisa que, pelo tempo que eu tenho de caminhada, tinha coisas que, detalhes, né? Que eu não sabia, né? Eu acabei aprendendo hoje com o Aníbal aqui, com o mestre, né? Que eu chamo ele de mestre, né? Porque ele realmente é um mestre que ensinou muita coisa pra gente aqui hoje. Só gratidão. Obrigado, irmãozinho. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao Espaço Sul já, que nos trouxe a este momento. E como é o novo caminhar, como é que é o espaço agora? Tribo do Felipe? Despertar. Tribo do Despertar. Tribo do Despertar. Obrigado aí a toda essa irmandade. Se Deus quiser, estamos levando aí também, então, essa minha loucura bonita aí dentro desse campo sonoro para trabalhar com as plantas também aí, irmãos. Muito obrigado, Aníbal, aí, pela sua presença. Eu te cortei no finalzinho. Qual que é seu Instagram para o pessoal tá te adicionando nas redes? Escrevam Brasil Incas. Aí aparece já aquele logotipo que parece uma bolacha mastigada, que não é mais que o perfil do Machu Picchu. Não aparece foto, nada de mim. Aí já vocês vão ver o conteúdo, se já tenho algumas fotos, alguns vídeos. No Facebook também aparece assim. Não, então, e aí depois, somente me escrever e a gente vai combinando aí o que eu puder levar, o que eu puder levar aí para o espaço, para a casa, para a Irmandade, para essa egrégora. Muito obrigado, Aníbal, do fundo do coração por estar cedendo o seu tempo aqui com a gente, né? Conversando um pouquinho sobre as medicinas da floresta, sobre as plantas maestras, né? De verdade, muito obrigado aí pela sua presença. E aproveitando para falar para o pessoal se inscrever aí no canal, comentar e compartilhar nossos vídeos, né, para dar uma aumentada no engajamento aí, que isso ajuda bastante. A gente está passando para frente nossas mensagens, as mensagens dos irmãos também que estão presentes com a gente aí. Um abraço aí, muito obrigado, Felipe, por estar mais um dia aí com a gente nos nossos podcasts. Ricardão, também muito obrigado aí pela sua presença. E Aníbal, muito obrigado do fundo do meu coração. Mais alguma Obrigado a todos vocês. Para encerrar? Irmãozinho. Acho que é um convite para as casas aí que estão querendo uma experiência nova, uma experiência diferente. Chama o Aníbal aí no Brasil Incas, porque fica memorável por muito tempo. Eu, pelo menos, eu não conhecia até este momento, mas todas as pessoas que eu falei sobre Aníbal, as pessoas conheciam e tinham lembranças marcantes. Então, multipliquem essa experiência, fazem um convite, chamam para casa de vocês e tenham a oportunidade de experienciar. Que Graças, irmão. É o principal da vida. Eu sou a pessoa que confirma isso, né? Que eu tive lá com ele presente há anos atrás, e eu confirmo que realmente é uma experiência que você nunca vai sentir assim tão grande igual eu participei da vez com ele. Só agradecer. Obrigado, irmão. Graças por tudo também. Valeu, pessoal.